Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 334 do seu podcast favorito de velocidade, chegando para comentar o Grande Prêmio da Bélgica, que será nesse final de semana, e responder as perguntas. Hoje é o programa das quintas-feiras, o programa que a gente se dedica para responder aqui as suas perguntas, e temos muitas perguntas, porque vamos chamar o grande Adalto, ele deixou correr solta a coisa lá, entendeu? O moderador dormiu, cara. Aí aconteceu isso. Sei. Foi dar uma dormida. Lembrando que depois do GP da Bélgica nós teremos as férias da Fórmula 1, né? E também teremos as férias do grande Adalto. Ele já recebeu. Só de leve. Ele já recebeu aquele e-mail do RH. Quem conhece sabe, aquele e-mailzinho do RH. É que a diferença é que o RH, no caso, é ele mesmo, né? Que não vai e tal, mas é isso aí, aquele e-mail que chega. Recibo de férias, que é isso. Sabe quando escorre a lágrima aqui assim, ó? Escorre aqui. Não é? Nem fale. Muito trabalho esse ano, hein? Muito trabalho esse ano. Muita tensão, mas tá bom, né? Tem gente que está sem trabalho, então não podemos reclamar de trabalho. Trabalho é bom, né? Muito bem, ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto @AdaltoRacing, e o do Fábio Campos é o @CamposFB. Bom, como a gente tem muitas perguntas, já vamos começar, né? Porque senão, meu filho, o negócio aqui vai longe. Mas foi uma bobeada só e o negócio já foi para... O pessoal não perdoa. O pessoal não perdoa bobeada, não. Você está pensando o quê? Ó, vamos aqui, ó. Vamos começar então. Confraria. Isso aí, pessoal. Vamos lá. E aí, umas perguntas grandes também. Já vou avisar que eu vou dar umas resumidas aqui, porque senão não vai ter como. Por exemplo, eu estou vendo aqui a primeira pergunta, por exemplo, é enorme. É um tratado aqui, é praticamente um estudo de caso, né? Ó, o William Alves de Almeida tá falando aqui que achou que a gente ficar falando 20 minutos sobre se a pista é de baixa, ou média ou alta velocidade. Isso aí é porque a temporada já foi pro vinagre. Sim, é verdade. Isso aí somos obrigados a concordar que se realmente não tem mais nada para falar nesse ano além disso. E está perguntando qual o motivo da Fórmula 1 não adotar as trocas de pneus padrão Indy, com um mecânico em cada roda. Aumentaria a possibilidade de erro, bem como a variação dos tempos de parada seria mais significativa, trazendo ao público a incerteza da eficiência ou não do pit stop. Do jeito que está, só a Ferrari traz essa dúvida. Sabe por que não? Eu vou te explicar, William, por causa de vocês, fãs da Fórmula 1, que são os puristas da vanguarda da tecnologia, né? Aí vocês iam achar um absurdo, aqueles pit stop igual da Indy de mecânico jogando pistola para um lado, porca voando para o outro lado. Meu Deus, Fórmula 1. Bruno, você viu um vídeo que mostra o pit stop da Ferrari e da Red Bull ao mesmo tempo? Não. É muito bom. Primeiro chega o Leclerc. Depois chega o Pérez. O Pérez chega depois. Tipo, um segundo e meio depois chega o Pérez. O Pérez sai, some da imagem e o Leclerc ainda tá parado lá esperando. Puta, meu. Aí você fala, meu, que é isso, né, meu? É feia a coisa lá nos vermelhos, hein? Vou te falar, meu, tá bravo. Mas você respondeu ele. O pessoal gosta de tecnologia, né? Eu também acharia melhor 4, 5, né? Por causa do cara da frente, que tem que levantar. Um em cada roda, mais um atrás, um na frente. Também acho que seria. Economizaria tudo, mas não adianta. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Evandros. Bom, como Max e Pérez têm o mesmo carro, podemos dizer que não é só o carro da Red Bull que está fazendo diferença, mas sim o Max que está pilotando muito a pergunta. Essa pergunta que gerou todo o debate aqui. Depois o Pérez tem o mesmo carro e não tem o mesmo resultado que Max. Nossa, falta 2 casas aí, Evandros. Pega o programa sem ser da terça-feira passada. Você vai ver um debate assim, ó, de horas sobre isso aí, que não concluímos nada porque não tem jeito de saber. O carro é tão bom que não dá para saber. Esses caras fora de série aí, que pega carro desse jeito, tipo o Verstappen, o Hamilton, eles ficam com esse ônus da dúvida, né, na história deles. Fica. Não, até hoje tem uma matéria no Auto Racing sobre isso, entendeu? E
A minha opinião é que o Adrian Newey, muito sabiamente, ele faz o carro por estilo do piloto que entrega mais, como ele fazia na época do Vettel e do Webber, né? Ele fazia um carro que era dianteiro, que o Vettel gostava, com a traseira pregada, e o Webber, que era um piloto rápido, não conseguia guiar rápido aquele carro, né? Tomou aquele passeio do Webber. Vai falar que o Webber é piloto ruim? De jeito nenhum, o Webber é ótimo. Ah, é bem ruim, hein? Não acho não. Não acho não. E agora eles fazem um carro para o Max, que é um cara que gosta do carro, né? Que sai traseiro na entrada da curva, e para ele ajuda ele a rotacionar o carro no apex ali, né? Com o acelerador, e pronto. E é difícil guiar um carro assim. São poucos os que gostam de carro assim, entendeu? Então, esse é um problema que você precisava pegar um piloto que gostasse de carro assim também para colocar lá. Não é qualquer um que se colocar lá, mesmo um piloto rápido, se colocar, por exemplo, o Alonso lá, ele vai tomar um vareio absurdo, entendeu? Do Max. Vai tomar pior que o. Provavelmente vai ser pior do que o Pérez. E o Alonso é um ótimo piloto, excelente, super piloto, ninguém tem dúvida sobre isso. Acontece que era o Schumacher também. O Schumacher gostava de um carro tão traseiro que ninguém conseguia guiar aquele carro, entendeu? Igual rápido que nem ele. Então acontece muito isso, entendeu? O Alonso, quando estava também na Renault e depois na Ferrari, ele também tinha um carro super dianteiro que os companheiros de equipe não conseguiam guiar também, não conseguiam guiar. E o pior é que pegavam companheiros de equipe, como o Massa e o Kimi, por exemplo, que gostam de carro traseiro, entendeu? Então não adianta, você tem que ter uma dupla de pilotos ali que meio que se completa, né? Eu acho que é isso. O Pérez só gosta de carro neutro, só consegue guiar rápido o carro neutro. E o Pérez e 9 em cada 10 pilotos de Fórmula 1 são assim, entendeu? Então eu acho que o problema é das duas coisas. O Max pilota muito e pilota um carro que ele gosta exatamente daquilo, entendeu? Então fica difícil. O Brother está perguntando o seguinte: podemos dizer que os pneus prejudicaram a Aston Martin, como o Alonso falou? Ou, bom, eu não vou ler o resto, porque senão nós vamos tomar. O resto está muito bom aqui. Ele é muito bom, vocês leiam lá, mas leiam lá, mais ou menos isso aí mesmo. O Adalto, e esse papo furadíssimo do Alonso aí que os pneus atrapalharam a Aston Martin? Tá respondido. Papo furado. O pneu não mudou. Não mudou o composto, mudou a construção do pneu. O pneu ficar mais rígido, entendeu? Para ele não deschapar, não explodir. Lá dentro do pneu. O composto é igual, entendeu? Então, o Alonso... inclusive foi desmentido pelo chefe da equipe. O Alonso tá mostrando já, tá saindo da toca. Se continuar assim, né? Porque começou tão bem... Cada corrida vai ser uma declaração, vai piorar um pouquinho a declaração dele. Aí pode acontecer aquilo que a gente previu aqui, dele acabar saindo antes e entrar o Drogovic lá no lugar dele. Vamos ver, ó. O Tarsilei Pavese, o que acham do desempenho do Checo Pérez até agora, tendo em vista que antes dele Albon, Gasly, Kvyat nem sonhava em vencer uma corrida pela Red Bull. Qual seria outro piloto hoje, sem ser Hamilton, Leclerc e Norris, que desafiaria o Max? Abraço a todos. Eu acho que você colocou os três aí e pode colocar o Russell também, mas é o que eu sempre falo, né? Com esse carro feito para o Max, eu não sei se algum piloto desafiaria ele, entendeu? Mas esses três têm condição de andar muito rápido, né? A McLaren tem um problema também em entrada de curva, né? Desde a época que a McLaren tem esse problema desde a época que o Sainz estava lá. O Sainz ajudou a melhorar um pouco, mas o problema continuou. E o Ricciardo não conseguia guiar o carro rápido por causa disso, entendeu? Então, você vê que o Norris consegue. Então, o Norris talvez aqui fosse uma boa, viu? Só que eu não sei se ele vai. Eu não sei se ele iria pro ano que vem, não sei. Seria bom, né? Seria bom. O Dé Almeida, o teto de gastos e o regulamento atual estão falhando? Está praticamente impossível alcançar a Red Bull sem estourar o orçamento e sem testes particulares. Seria uma opção melhor
ao invés de mais túnel de vento, permitir que as equipes tivessem mais dinheiro para gastar no orçamento conforme a posição no torneio? A gente já recebeu essa pergunta aqui, poderia ser. O problema é que aí que você sairia da questão da economia, né? Sairia, né? O teto de gastos não é problema, né? Eu acho que não. Acho que o teto de gastos é solução. Graças a isso, a Fórmula 1 é uma das coisas que a Fórmula 1 fez, que passou as equipes a passar a ganhar dinheiro, todas, né? Porque antes você tinha uma diferença enorme no grid. Na última corrida, acho que foi a primeira vez na história que os 10 primeiros estavam em meio segundo. Adalto, eu estava até fazer uma recomendação aqui. Eu vi um comentário no YouTube de um ouvinte nosso, no último vídeo, acho, ou talvez no anterior, falando que ele achava que antigamente a Fórmula 1 era mais parelha e tal, que os carros eram mais iguais e que hoje é muito desigual. Eu acho que ele está falando, eu não sei se ele falou isso em relação a todos os carros ou se em relação ao fato de hoje ter uma equipe que desgarra. Porque assim, ó, eu descobri um canal no YouTube, até já passei pro Adalto aqui, que chama o Canal das Corridas. Aí tem um cara lá que, pô, nunca tinha ouvido falar nesse cara, não sei o nome dele, é o dono do canal. Ele faz uma edição como se ele faz a própria versão dele daqueles reviews da FIA, das temporadas lá. E aí você pode assistir da temporada de 1980, 1981, 82, tralá, tralá, tralá. E chama Canal das Corridas. Entrem lá, antes que seja banido, porque ele tem umas imagens boas, não sei quanto tempo vai durar esse Canal das Corridas, não. Então entrem lá. Mas eu estava assistindo o review que ele fez, né, da temporada de 1980. E assim, era outra Fórmula 1. Né? Era outra Fórmula 1. Carros da mesma... que andavam, assim, por exemplo, entre os 10 primeiros do grid, você tinha 6 segundos de diferença. Sim. De um para outro. Eu estava assistindo uma corrida outro dia que o cara da Ligier lá, o Pironi, correndo em Brands Hatch. Ele estava em primeiro e tal, aí ele pegou, o pneu furou. Aí ele parou, deu a volta inteira na pista, lento, né? Foi perdendo posição, parou no box. Aí ele trocou o pneu, demorou tipo assim 1 minuto e meio para trocar o pneu, que naquela época não trocava. Lógico. Uma coisa muito assim, rudimentar, né? Aí o cara demorou tipo 1 minuto e meio para trocar pneu, saiu do box, saiu tipo assim, sei lá, em 15º lugar, a mais de uma volta do primeiro colocado. E assim, em 20 voltas, ele estava em 4º lugar de novo. Tal a diferença, entendeu? Não, era então, muito assim, pior, era muito pior. Existe uma percepção de que era muito competitivo, mas não era. Que assim, tinha uma diferença enorme entre os carros. Enorme. Não tinha, né, DRS, valia muito a questão do cara ser regular ali. Então, você tinha a impressão... E essa situação gerou várias imagens que ficaram para a história, de brigas que aconteceram durante a corrida. Mas se você pegar a corrida inteira, aquelas 70 voltas ali de uma corrida, cara, desculpa, mas não dá. Não dá, não. A diferença era muito maior. Você tinha carro no grid com motor 12 cilindros, 6 cilindros, 4 cilindros. Não, sabe uma coisa que me deixou muito impressionado? A diferença visual de tamanho dos carros. O carro da Williams era pequenininho assim. Sim, é isso. Do Alan Jones. A Ligier parecia um caminhão do lado. Se eu colocava do lado, parecia um caminhão. Então era outra coisa, era outra Fórmula 1. Outra coisa. Hoje o regulamento é uma bíblia. Naquela época eram 5 folhas. Entendeu? Exato. Então você tinha carro turbo e tinha carro aspirado no mesmo grid. Você tinha equipe que gastava, o equivalente a hoje, a 500 milhões de dólares numa temporada, tinha outra que gastava 50. Entendeu? Então, as diferenças eram gigantes. Entendeu? Então, é isso. Hoje a diferença é muito menor. O que está saltando à vista hoje, se você olhar direito, né, é só a Red Bull. Os outros estão todos embolados. A Ferrari largou atrás das duas Alfa Romeos na última corrida. Sabe o que é isso? Como é que pode um negócio desse, entendeu? Por quê? Tá super competitivo. A Red Bull que desgarrou, entendeu? Por quê? Por mérito. Desgarrou por mérito, porque fizeram um carro maravilhoso, tem um piloto espetacular, então, que combina exatamente com aquele carro, desgarrou. Agora, se tira a Red Bull da equação,
Você não sabe o que vai acontecer agora. A Red Bull não vai correr. Quem vai ganhar a corrida? Eu duvido que... Não dá para saber. Não dá para saber, entendeu? Não dá para saber. Então é isso. O teto de orçamento foi muito bom. É tudo bom. Agora, tivemos uma equipe que desgarrou porque ela tem um cara que já tinha essa experiência. Ele já tinha essa experiência. Aí você vai falar, pô, mas o carro é 5, o carro é 2 segundos, 3 segundos. Não, o carro não é tudo isso, mas hoje basta você ser meio segundo mais rápido, que no final da corrida você tá meio minuto na frente dos caras. É isso aí. E os caras estão tudo embolado. É. Então dá a impressão que seu carro é de outro planeta e o resto é tudo Fórmula 2, como falou o Toto Wolff. Né? Não é que um descolou realmente. As outras precisam descobrir o segredo para poder chegar. Vão descobrir. Eu não acho que vai demorar até 2026. Eles vão descobrir. Você é muito otimista. Ó, vamos lá. O Éder no Quebec. Grande Éder no Quebec. Sobre o domínio da Red Bull, se o produto é ruim, tudo que está à sua volta fica comprometido. Do jeito que está, todos perdem. Os fãs, principalmente jornalistas, que ficam com cara de nádegas do que falar das corridas. É bem isso mesmo. Vocês não acham que o produto Fórmula 1 está precisando de novas regras para gerar equilíbrio de campeonato? Uso de lastro, limitação de uso de pneus, etc. Sim, estão falando, eu ouvi, li, nem coloquei no Autorrace, estão falando de lastro. Estão falando de lastro. Nossa, os puristas vão dar pulinhos, né? Nossa Senhora. Puristas vão dar pulos, torcedores da Red Bull vão ficar loucos. Mas estão falando de lastro já. Gente, jornalista sério falando isso. Ó, eu vou falar para vocês, eu não gosto da regra, não gosto também. Mas, se for para trazer um espetáculo melhor, meu filho, bota lá. Ah, então não é lastro. Então tá bom, então vamos estabelecer que a Red Bull vai correr com o pneu de Fusca. Também sou a favor, entendeu? Tem que ser assim. Estão falando, porque realmente tá bacana, estão batendo recordes, vão bater uns recordes aí. Tem mais recordes para eles baterem agora em Spa, né? Se ganharem de novo, que só não vão ganhar por uma catástrofe. Não, em Spa? Spa eles já estão ganhando agora. Já estão ganhando agora. Viajaram no tempo. Então, já estão tão rápidos que eles estão ganhando a corrida agora. Então, eles vão ganhar e vão bater o recorde. Agora sim, na minha opinião, um recorde válido. 12 vitórias na mesma temporada, né? 12 vitórias seguidas. Não, se bem que 12 vitórias seguidas. O Vespa, se ganhar outra, a próxima, na volta, lá, que vai ser lá na Holanda, empata com o Vettel 9 vitórias seguidas, né? Então, ainda tem uns recordes aí para a Red Bull bater, mas eu tenho, assim, um feeling de que a FIA, a Fórmula 1, a Liberty, eles vão começar a fazer alguma coisa, porque senão realmente perde a graça. Não tem como. Entendeu? Não tem como, perde a graça. Entendeu? Então eles vão fazer como fizeram com a Mercedes em 2021, cortaram porque aí, voltando ao que eu citei aqui, da temporada de 1980, tinha essa disparidade entre os carros, realmente tinha. Mas o que tinha de diferente que não tem hoje? Imprevisibilidade total, completa e absoluta, né? Total, o cara podia quebrar o carro, podia furar o pneu. Se o cara saísse da pista... Isso é engraçado. Se for assistir lá, vocês vão rir. Se o cara saísse da pista, não é que ele pegava grama, né? Ele batia, os caras botavam umas grades, sabe grade de galinheiro? Como é que pode uma coisa dessa? Os caras botavam umas grades assim, o cara saía batendo naquilo, para poder frear o carro, porque ainda não tinha brita, né? Isso. Loucura, né? É loucura. Olha, vocês querem ver a diferença? Por exemplo, acabamos de falar, né? Na corda do Assoalho 2021. Pega a volta do Hamilton de 2020 em Spa, a pole dele, e depois pega a volta dele na classificação de 2021. Olha as duas, on-board, vocês vão ver a diferença de carro. A diferença que deu no carro foi absurda. Em 2020, ele fez aquela purron de pé cravado, foi a primeira vez na história que alguém fez aquilo. De pé cravado. Em 2021,
ele teve que frear, não é só tirar o pé. Ele teve que dar uma freada, tudo bem, rápida. Não é que ele tirou o pé, como normalmente os carros faziam. Davam uma tirada de pé e depois voltavam. Não, teve que dar uma freada. Olha a diferença, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que eles estão pensando o que fazer para equilibrar mais. Porque realmente não importa. E não importa o que meia dúzia falarem, entendeu? Porque deixa meia dúzia para lá. Deixa a meia dúzia para lá, porque o que importa é o grande público. É isso aí. Elvis Gomes, me permitam fazer 2 perguntas. Vamos lá, mas vamos tentar ser rápido. A melhora da McLaren coincidiu com a análise do assoalho da Red Bull depois do acidente em Mônaco? Quando vocês falam sobre os carros que consomem muito pneu, o que proporciona isso? Toque de motor, suspensão, downforce, relação das marchas, do câmbio? Primeira pergunta tem tudo a ver, boa pergunta, Elvis. Você deve lembrar que a McLaren falou que ia colocar, evidentemente, uma força de expressão sem aerodinamicistas estudando aquele assoalho, né? Ou seja, todos que eles têm, e talvez terceirizar também, até para a empresa, até para a indústria aeronáutica, tudo, né? Porque o Fórmula 1 usa uma aerodinâmica absolutamente oposta de um avião, né? Então tem muito engenheiro na Fórmula 1 hoje que veio da empresas da indústria aeronáutica e também tem muito engenheiro da Fórmula 1 que vai trabalhar na indústria aeronáutica. Então, tem tudo a ver. Quanto a gastar pneu, é principalmente suspensão, mas tem também a questão da aerodinâmica. Mas, assim, 70% é suspensão, acerto, suspensão, cambagem, como é que fala quando mais para dentro? Não é cambagem, é assim, né? Ou é assim. Eu esqueci como fala em português isso. Ai, caramba. Tem vários acertos a suspensão. Camber, né? Não camber, não é cambagem. Camber. Camber. Tem o camber, tem a cambagem, tem várias coisas. Tem se a suspensão é push rod, pull rod, entendeu? Tem várias coisas. Então, e tem a aerodinâmica também, que é muito, muito importante. Porque se com aerodinâmica boa, carro com downforce alto, você não precisa tentar grudar tanto ele mecanicamente, que ele tem a força, ele tem o downforce para ficar na pista, entendeu? Adalto, você viu a previsão do tempo para Spa? Tô aqui com ela até aberta. 84%, 85% de chance amanhã, 84% no sábado e 52% no domingo. Então, sei lá se vai ter corrida, viu? Tô achando que não vai ter corrida. Pode nem ter corrida, viu? Porque eu vou te falar, a gente já falou isso aqui, se chover na Bélgica esse ano, eles não vão correr, esquece. Não vão correr. Porque morreu, para quem não sabe, morreu um rapaz lá há pouco tempo, né? E vai levantar, porque eles não resolveram o negócio do paralama, vai levantar muito spray. Isso, então o negócio do paralama, que fizeram a pergunta para nós, acho que a semana passada a gente não sabia. Foi feito sim o teste, não deu certo. Vai ter pergunta sobre isso. Vai ter, tá. Vai ter. Então, mas você que tem compromisso aí no domingo de manhã, tá pensando se vai ou não, vai no seu compromisso. Depois se bem que o domingo é o dia com menos chance de chuva, hein? Mas é mais de 50%, né? Mais de 50%. Então, se você tem compromisso no domingo, vá no seu compromisso, não passe essa raiva, depois você assiste no F1 TV. Vai por mim, viu? Daniel Oliveira. Tenho perguntado pouco, quando sobra tempo, aqui já fechou para as perguntas. Também, né? Olha o tanto de pergunta que tem, por isso que fecha. Bom, mas vamos ao que interessa. Sobre os paralamas os paralamas do sucesso, Vital e sua mão. Qual a previsão deles estrearem na Fórmula 1? Lembrando que o spray é um dos maiores problemas da Fórmula 1 atual, e sobre a previsão de chuva alta na série. Acabamos... Desculpa, Daniel, eu não tinha visto. Não tem nada a ver. Eu não vi a pergunta antes, hein, pessoal? Isso foi transmissão de pensamento. Eles fizeram até este que eles fizeram, eu vi também, inclusive foto, achei bem. Você viu a foto? Não vi, não. É um negócio que vai em cima, outro embaixo, e no meio tá livre. Sei. Olhando por trás, achei esquisito. Eu pensei que fossem pôr bem no meio. Eles puseram meio que embaixo e em cima.
Bom, eu não tinha nenhuma expectativa que isso ia ser bonito. Então, para mim, qualquer coisa que vier tá valendo. Não, mas eu achei que não serviu, porque acho que eles não puseram no lugar onde vai mais água na cara do outro atrás, pô. Eu não entendi aquilo. Eles devem ter estudado lá, né? Não adiantou nada, eles vão tentar outra coisa, Daniel, porque esse que eles tentaram agora, reprovado. Então, para a Bélgica não vai, que reforça mais uma vez a minha recomendação para você, que se tiver alguma coisa para fazer, vai fazer. Ana Maria pergunta... Ana Maria! Grande Ana Maria. Sou fã do Hamilton, mas arrisco dizer que se fosse o Russell na pole do domingo, Verstappen não passaria. Vai ter outras perguntas disso aqui, sobre essa coisa do Hamilton e tal. Vocês acharam mesmo que o Hamilton foi muito, assim, bonzinho na largada? Eu não achei, não. Eu achei que ele largou mal. Se ele tivesse largado bem, era outra história. Eu, inclusive, no meu vídeo de domingo, eu até falei isso. Falou mesmo que eu vi. O senhor falou o Hamilton, não sei o quê. E depois, no próprio Loucos de terça-feira, eu revi minha opinião, porque eu revi de novo, né? A largada várias vezes, tudo. Geralmente, quando eu faço vídeos de domingo, não dá tempo de eu ver nada. Eu acabo a corrida, venho para cá e já faço o vídeo, entendeu? Então, eu fiquei com aquela primeira impressão que ele devia ter colocado o carro na frente do Vespa na hora que eles largaram. Só que ele tentou fazer, depois eu vi que ele tentou fazer, só que o Vespa já estava lá. Já estava lá. Porque ele patinou, o velho. Então, Ana Maria, o que acontece? Se ele fizesse aquilo, ele ia bater. Entendeu? Eles iam bater. É isso que ia acontecer. E outra coisa, vai ter uma pergunta mais na frente, mas já vou antecipar aqui, depois a gente fala o nome. Que a pessoa falou assim, não seria o caso dele tentar dar o X e tal. Até poderia, porque ali o Verstappen também freou muito depois. Se o Hamilton atrasasse, freasse um pouquinho mais cedo, talvez ele conseguisse fazer assim. Porém, tem um detalhe que vocês estão esquecendo, era largada, né? Se você freia muito cedo na largada, vem um e acerta a sua traseira. Acerta você por trás. Então, se fosse uma disputa durante a corrida, só os dois, aí ele até acho que faria isso, porque é uma coisa que os caras fazem. Mas na largada, se você atrasa a sua freada, você adianta a sua freada para dar o X, o cara vem atrás. Foi o que aconteceu com o... Apesar que o caso lá do Zul com o Ricardo não foi bem esse, mas na largada... Mas o que você falou está corretíssimo. Corretíssimo. Na largada, você tem que tomar muito cuidado na primeira freada. Não tem como. Se frear, você toma atrás, se frear depois, você dá na frente. Então, não tinha jeito. Eles estavam os dois na frente, eles frearam o mais tarde possível e prevaleceu o Verstappen, que já estava por dentro. Não tinha o que ele fazer. Se fizesse qualquer outra coisa ali, ia bater os dois, né? É isso. Enfim, Carlos Eduardo, qual a opinião de vocês com o registro da queda acentuada de audiência da Fórmula 1 no Brasil e também no mundo todo? Até que ponto os donos do circo vão deixar isso rolar até intervir? Já falamos, né? Falando, Carlos. Eles vão intervir. Eles só estão vendo como. Tem que ser uma intervenção, né? Assim, tem que ter uma... Eles estão procurando alguma justificativa técnica, alguma coisa, como fizeram com a Mercedes, né? Combinaram com a Pirelli, da Pirelli falar que o carro não ia aguentar aqueles pneus, por isso que precisava cortar assoalho, entendeu? Então tem que combinar aí com os russos, né? O que vai falar, o que vai dizer, qual justificativa vai dar, para não ficar um negócio, sacanearam. Mas a Red Bull já sabe disso, os caras são malucos, você acha que não? É lógico que ela sabe. Sabe, Ela sabe e olha, eles vão fazer porque chama circo, né? Vão fazer um circo, que nem o Toto fez também. Todos eles fazem. Eles fazem um circozinho. Primeiro dá uma reclamada, depois não, tá certo. Isso aí. Vamos lá, Obi-Wan Kenobi. Informações privilegiadas de Dude ou Mates do teto de gás supostamente estourado por 3 equipes? Não, eu não... Eles não falam, Obi, ou Kenobi. A gente fica procurando para ver se não tem pegadinhas. Eles não falam sobre outras equipes, assim... Quando falam é uma coisa muito privada, para mim, não é para publicar, entendeu? Então, o Dude fala da Mercedes, o Mate fala da Red Bull, e quando a gente vai falar de outras coisas,
é impublicável, não pode publicar de maneira nenhuma, nem dar dica, nada. Uhum. Melhor então, não também. Deve ter outras coisas que eles falam também que é melhor a gente nem saber. Isso. PBO, vamos lá. Adalto, com esse carro, Albon e Gasly fariam melhor que Pérez, já falamos sobre isso, né? E já que estamos em silly season, se a Red Bull não renovar com Pérez para 2025, para onde ele iria? Alguma equipe teria interesse ou ele iria se aposentar? Olha, com esse desempenho atual, é difícil. O Pérez tem muito patrocinador. É verdade. Né? O Pérez era um cara que, até ir para a Red Bull, ele tinha 30, 40 milhões de dólares. Por exemplo. Esses caras que ficam andando nas melhores equipes, mesmo não sendo o melhor piloto, eles têm uma certa sobrevida, assim, porque é como se eles... assim, como se eles tivessem vamos contratar esse cara porque ele sabe os segredos, né? Sabe o segredo? Por exemplo, não custa nada o PBO. Foi o PBO que perguntou, né? Isso. Grande PBO. Ótimo confrade. Não custa nada um agente do Pérez ir lá falar na Haas com o Gunther Steiner para, por exemplo, tirar fora o Magnussen, que está tomando o cacete do Hulk, e falar: por que você não põe o Pérez aqui, que traz dinheiro, é bom piloto e traz dinheiro. Know-how, não, e traz o know-how. O olhinho do Gunther Steiner já vai brilhar, vai pular fora. Traz o know-how também, né? Traz o know-how da Red Bull. Esses caras têm uma sobrevidinha. Entendeu? Então, entendeu? Eu acho que ele pode ter sim, ele pode ter sim. Fernando Lima, lembro que a Ferrari no ano passado estava pau a pau em performance com a Red Bull. Talvez um pouco mais, mas nada absurdo. A queda abrupta aconteceu após a diretiva da Bélgica. Você chegou a falar com o Dude sobre o tema? O quanto essa diretiva beneficiou a Red Bull e prejudicou os outros? Não, eu falei na época com o Dude, o Mate já, né? Acho que até publiquei. O Mate falou que não ia prejudicá-los. Não sabia dos outros, mas que não ia prejudicá-los. Que o tiro ia sair pela culatra. E o Dude falou, o Dude não sabia que ia prejudicar a Ferrari, entendeu? Ele achou que isso ia ajudar um pouco a Mercedes, né? O que acabou não ajudando. Ele falou, ajudou quase nada. Porque o carro ele começou a pular um pouco menos, mas ainda pulava, né? Quicava, né? E não ficou mais rápido por causa disso. Entendeu? Ele só deu um pouco mais de conforto para os pilotos, porque os pilotos estavam saindo do carro acabados. Principalmente o Hamilton, que tem um... O Hamilton... Não sei nem se eu poderia falar isso aqui. O Hamilton tem um probleminha nas costas, entendeu? Chama a idade. Parece que ele tem há tempo já, há muitos anos já. Parece que pega fácil o nervo ciático dele. Ih, rapaz, isso aí é complicado, hein? Aí complica. Isso. E se pegar mesmo o nervo ciático, nossa, o cara nem corre. O cara não sai da cama, o cara fica em posição fetal, né? Eu tenho problema nervo ciático às vezes. Graças a Deus faz anos que não me dá. Mas quando dá, rapaz, quem sabe disso? Já teve? Não dá nem para... No meu é mais na lombar, quando desloca aqui, putz grila. Parece que estou tendo um infarto. Pelo amor de Deus. Coitado, agora eu fiquei até condoído com o Hamilton. Vou até torcer para ele. Vou virar um Hamilton agora. Fernando 90 MPC. Adalto, numa suposta situação, Hamilton não renova com a Mercedes, Norris na McLaren, com Hamilton... Fernando, vamos caprichar na pontuação aí, senão você mata papai, ó. Vamos começar de novo. Adalto, numa suposta situação, Hamilton não renova com a Mercedes, Norris está na McLaren, com Hamilton, Piastri e Verstappen na Red Bull, quem sai ganhando? Nossa, peraí, vamos lá. Eu não entendi bem. Hamilton, Red Bull ou McLaren? O Hamilton não renova com a Mercedes. Aí o Norris na McLaren também não renova. É isso que ele falou. Aí o Hamilton e o Piastri e o Verstappen na Red Bull, tipo assim, se for o Hamilton ou o Piastri ou o Verstappen para a Red Bull, eu não entendi nada. Fernando, atenção. Manda essa pergunta de novo na quinta-feira que vem com a pontuação. Isso, porque para a gente poder interpretar da maneira correta.
Vamos aqui ao José Roberto. Depois ele faz outro. Ó. Se a Spa corre o risco de perder a Al Rouge. Spa? Corre. A Fórmula 1 atual, né? A gente não pode falar nada que não possa, né? Corre o risco. Vou falar, se tirar o Rouge, eu vou fazer um escândalo. A Spa já não está sobrando muita coisa com esse DRS aí que vocês amam, né? Porque lá o cara abre o DRS, passa no meio da reta, não acontece nada. Não, mas ele não fala. Na Al Rouge não tem DRS, tem depois. Não tem, mas é porque eu falo assim, já um dos poucos atrativos que tem ainda é o Rouge. Aí se acabar, acabou a Spa. Acabou a Spa. Vamos lá. José Roberto Pereira. Hoje não tem pergunta, apenas algumas ponderações. Vamos lá. Concordo com o Adalto sobre Verstappen. Ele tem que andar com um companheiro de equipe de primeira prateleira para ser considerado um dos melhores do mundo. Não podemos esquecer do Vettel, que ganhou 4 títulos mundiais, mas não está entre os 10 mais da Fórmula 1, na opinião dele. Quando o Adalto falar que tem algo a dizer, não deixe para falar no final. Geralmente ele esquece. Tá bom. Por último, se eu fosse CEO da Ferrari, contrataria o Zac Brown e daria carta branca. E também contrataria o Binotto para a parte técnica e deixaria eles trabalharem. Se você fosse CEO da Ferrari, você ia ter problemas, porque não é simplesmente chegar lá e contratar o Zac Brown, né? Que ele está muito bem, né, na McLaren, né? É difícil. Mas, realmente, ele falou de 2 caras aí que uma dupla dessa tirava a Ferrari. Mas na Ferrari, eu vou te falar, precisa de muita coisa. Não é um cara, não. Precisa de muita coisa lá. É difícil a Ferrari. Plínio Rodrigues. Estou ouvindo agora o Loucos 330. Nossa, mãe. E tá atrasado, hein, Plínio? E vi uma preocupação do Adalto quanto ao Bortoleto conseguir uma vaga na Fórmula 2 em 2024. Acredito que não será difícil para ele, já que a grana que ele tem do pai, o pai dele é um dos donos da Stock Car Brasil. Então, aí sim, então não tem problema. Quer dizer, então não tem problema. Porque precisa da grana, aí que tá. Na F2 precisa da grana, todo mundo precisa, aí não é o Bortoleto que precisa. Todo mundo precisa, a não ser quando o cara tá num programa, né, da Red Bull, da Mercedes, de qualquer, que essa equipe paga pro cara. Então, como o Bortoleto não está em programa, precisa então o pai ou o patrocinador ou entrar num programa, porque precisa pagar. Vamos lá, o Chitãozinho Osborne, grande Chitãozinho, Chitãozinho Osborne, vou te falar, hein? Grande Chitão. É muito improvável, né? Bem improvável. Mas é uma mistura, né? Interessante misturas, eu acho legal. Vocês possuem alguma referência a respeito de Diego Ioverno, que assumiu o cargo de diretor esportivo da Ferrari? Parece ponto pacífico que o problema na equipe é maior do que a posição do diretor esportivo. Acabamos de falar. A exemplo do consumo exagerado de pneus, mas gostaria de saber de você se tem possibilidade de melhora a médio prazo com essa troca. Eu não conheço o Eu também não conheço. É um cara que já estava na Ferrari, né? Pelo que eu entendi na matéria, né? No artigo que foi publicado no próprio Auto Racing, mas eu não sei. Eu não sei. O que a gente falou aqui, Chitãozinho Osborne, foi quando tiraram o Binotto, a gente falou, qualquer um que assumir aí vai pegar o maior pepino da história da humanidade. E ele pegou lá, o francês resolveu pegar esse pepino, agora está sofrendo, e se bobear, ele só dura esse ano lá. Porque a Ferrari é que nem time de futebol, ela troca os caras, né? Põe a culpa no técnico, entendeu? Que é fácil, entendeu? É fácil fazer isso. E agora eles mesmos lá, o John Elkman lá e o outro italiano lá, que eu sempre esqueço o nome daquele cara, eles são muito fracos, entendeu? Eles não sabem nem escolher gente para Ferrari, entendeu? Então é complicado, é difícil. É uma pena, porque eu, apesar de não ser ferrarista, acho que todo mundo tem alguma coisa com a Ferrari, né? Então lá, desde o começo, tudo. Seria muito legal a Ferrari poder disputar, dar na frente, às vezes ganhar título, tudo, mas do jeito que tá longe, Não, a Ferrari está voltando àquele patamar lá dos anos 90, né? Do início dos anos 90 ali. É complicado. O Fábio até falou um negócio muito interessante no último Louco.
Se bobear, eles vão ser o quinto colocado no campeonato. Quinto colocado. Isso aí é padrão da Ferrari nos anos 90, lá com o Kit Alesi, Berger. Numa categoria de 10 colocações, você ser o quinto. Exatamente. A Ferrari ser o quinto colocado é brincadeira. É brincadeira. E deve acontecer. Deve acontecer. Vamos lá, o Ferrari. O que vocês acham que deve acontecer se chover muito no T1 e ninguém andar? Já falamos, né? Vão para a classificação só com volta de instalação? A FIA vai conceder algum tempo de lambuja? Ou cancela a classificação e corrida sprint? Ainda tem corrida sprint, né? Esse final de semana. Mas aí a sprint e a classificação sprint no sábado. Eu vou falar para vocês. Se chover, não vai ter corrida. Não vai ter corrida. Pode só chover pouco. Se chover pouco, ok, mas se chover o suficiente para atrapalhar a visibilidade, ficar aquela névoa, mesmo que chova pouco, ficar aquela névoa que o spray não vai embora, não dissipa, não vai ter corrida. Pode escrever o que eu estou falando, não vai ter. Não vai ter. Uma coisa que alguém deu uma ideia, eu achei super ideia, é deixar um puta painel ali na subida ali da Rouge. Se qualquer acidente, o painel acende na hora, uma puta luzaiada. E não precisa de investimento nenhum para isso, né? Fórmula 1 tem tanta coisa cara, é só botar um painel. Eles tinham que ter solução. Fórmula 1 tinha que ter solução para ter corrida na chuva, e não simplesmente ver a chuva e parar e não correr. Exatamente. Que a gente não está falando assim, não, corre de qualquer jeito. Não é isso. Aconteceu um acidente, perigoso, beleza. Então vamos colocar painel, vamos colocar coisa para apitar no ouvido, sei lá. Coisa, entendeu? Automático. Mal aconteceu assim, já toca. O que não pode é o que vai acontecer, que é não ter corrida. Né? Isso é o fim da picada, hein? Se acontecer isso, porque, sábado, então, a classificação curta começa às 6h30 da manhã. Tá brincando. Você vai acordar à toa, né, Adalto? Não, você depois fica louco. Lá aquele puta mau humor, brigando até com a sombra. Vou pra lá, bato nos caras, meu. Vamos lá. O brother, o que faz da suspensão da Red Bull a melhor do grid? Só o fato deles terem solucionado os outros problemas antes? Há esperança na evolução das suspensões das demais equipes? Está falando que acha que a FIA deveria interferir na suspensão. Então, brother, é o seguinte, né? Imagina, se eu soubesse o que faz a diferença na suspensão da Red Bull, eu falava pro Dude, me contrata aí, ou fala pro Totó me pagar uma grana, entendeu? $1 milhão, eu dou a solução aí da suspensão. Eu dou a solução da suspensão para vocês, entendeu? Ninguém sabe, brother, entendeu? Ela combina muito com o carro, né? Não é uma coisa que não é uma coisa inventada, assim, não tem nada de espetacular, não é uma nova invenção, nada. Eles usam pull rod na frente, push rod atrás, que teoricamente é pior, tá? Você quer saber? Teoricamente é pior. Teoricamente deviam usar push rod tanto na frente quanto atrás. Mas usam pull rod na frente. A pull rod faz o carro ter menos... faz a suspensão ter menos ajuste do que a push rod. E faz o carro, às vezes, ser mais dianteiro do que a push rod. Deixa o carro mais dianteiro. Ela só é melhor na questão aerodinâmica. Só nisso que ela é melhor. Porque o centro de gravidade dela é um pouco mais baixo. Mas isso é uma diferença tão pequena, mas tão pequena, porque não, né? A diferença mecânica é muito maior. Então, eu não sei, cara. Ela combina muito com o carro, ela combina com a tocada do Vespa, talvez para deixar o carro mais traseiro na entrada da curva e depois não mais. Eu não sei, entendeu? O acerto que eles fazem, não dá, a gente não sabe. Nem as outras equipes sabem. Muito bem. William Macedo. Sobre o assoalho da Red Bull apresentar áreas que não permitem escoamento de ar para o efeito solo, poderia ser devido a esses pontos funcionarem como amortecedores pneumáticos, limitando a descida do carro e não a suspensão? Nu. Aí abusou do papai aqui, hein? Eu não faço a menor ideia. Aí eu adoro. Para não puxar o assoalho para baixo. Acho que eu entendi isso. Mas aí, William, você vai tirar o espírito. Você vai tirar o espírito
do efeito solo. Uhum. Né? Porque eles puseram efeito solo justamente para acontecer isso. Do assoalho sugar o carro para baixo. Né? Aí, se você fizer isso, você limitar com um amortecedor desse, dá para fazer isso, daria para fazer isso. Né? Você tira o espírito disso. Para que efeito solo, então? Entendeu? Então, eu acho que eles não vão fazer isso. Né? Porque eu não vejo, assim, rapidamente, sem ter estudado antes a sua pergunta, eu não vejo como eles justificar um negócio desse. Uhum. É isso. E a outra pergunta dele é se a Alpine estaria melhor se o Piastri tivesse ficado lá. Talvez sim, porque o Piastri é um piloto de muito talento, de muito potencial. O que aconteceu aí a gente acabou descobrindo o que aconteceu na Hungria. Por que ele ficou tão atrás do Norris a partir de um certo momento? Foi porque danificou o assoalho. Entendeu? Parece que foi, inclusive, quando o Pérez jogou ele para fora da pista. Ah, sei. A ultrapassagem que o Pérez fez, né? Pegou Ali na grama danificou a ali. assoalho. Então você vê, isso a própria McLaren falou. Então aí você vê a diferença que faz o assoalho. Ele estava andando ali, aliás, no começo ele estava na frente do Norris. E chegou, sei lá, um dia atrás do Norris. Uhum. Porque danificou o assoalho. Então olha a diferença que o assoalho faz para quem tem alguma dúvida. O ROM PDF. Sei que o Aldo Costa está na Dallara. Sei que ele foi muito responsável pelo excelente carro da Mercedes. Diante da situação atual, não seria o caso de recontratá-lo para levar a Mercedes de volta ao sucesso? Não sei. Não sei. O João tinha perguntado isso em outra matéria. Até tinha respondido para ele lá que o Aldo Costa estava na Dallara, né? No mesmo cargo do James Allison, que é CTO. E eu não sei, cara, porque o James Allison tem ele tem uma fama muito boa lá na Mercedes. Uhum. Os caras adoram ele, tanto como pessoa quanto como profissional, né? Ele foi responsável pela maioria dos carros, desses 8 títulos. Ele foi responsável pela maioria dos títulos, entendeu? E ele é o cara que agora o carro está ficando mais consistente, o carro está ficando melhor, né? Desde Mônaco, com a mão dele, né? Então eu acho muito difícil tirarem o Alisson de lá para colocar o Aldo Costa. Eu acho que o Alisson só perderia o lugar ali pro, não sei nem se perderia o lugar, eles trabalhariam juntos pro Adrian Newey. Uhum. O Lucas Sá. Adalto, li bem superficialmente que o James Allison e sua equipe pretendem direcionar o desenvolvimento de 2024 para um carro mais ágil, estando mais baixo e com o assoalho mais colado, além de focar na velocidade reta. Conseguiu tirar alguma coisa do Dude nesse sentido? Ele leu bem superficialmente, porque nem é o James Allison, né? Igual a gente acabou de comentar aqui, né? Assoalho colado, né? Não, peraí, eu que confundi aqui, desculpa. É o James Allison, eu confundi, é o Aldo Costa que não tá mais. Aldo Costa, então. Eu que li superficialmente sua pergunta, viu, Lucas Sá? Desculpa aí. O Lucas, na verdade, o que faz a Red Bull ser, e a gente viu isso de novo agora na Hungria, o que faz a Red Bull ser melhor em reta é a aerodinâmica. Né? Eles vão com... E dessa vez a aerodinâmica deles, eles comprometeram a aerodinâmica propositadamente, né? Porque estava muito calor, precisava refrigerar mais o carro. Então, todas aquelas grelhas, elas estão que você vê no carro, algumas estão em cima do motor, outras estão na lateral, em cima do side pod, cada uma tem num lugar. Quanto mais você abrir aquilo, quanto mais alta ela for, mais aberta ela tiver, mais arrasto ela gera, né? Então, só que ela refrigera muito melhor o motor. Então eles preferiram fazer isso e não tirar a potência do motor, enquanto as outras equipes tiveram que tirar a potência do motor, porque elas não abriram
a grelha. Grelhas a grelha. Fez, entendeu? Então, a coisa está aí. Sim, o direcionamento não é só o James Allison, todos eles, né? O que eles tentam fazer é um carro que tenha esse efeito sugador maior possível, porque esse é um downforce que não gera arrasto. Aí que é o grande segredo, né? Ele não gera arrasto, por isso que o carro fica bom de reta e de curva, porque ele tem downforce, o assoalho gera downforce com pouquíssimo arrasto, quase nenhum, entendeu? Então, a ideia de todos. Isso aí sempre foi, e com efeito solo é mais ainda, mais intensificado, né? Vamos ver se eles vão conseguir. Eles acham que vão. Vamos lá, ó. O Rainer, Patrick, Adalto e Bruno, seria possível Newey assumir o carro da AlphaTauri ano que vem, oficialmente sem cumprir quarentena, já que se trata de uma equipe irmã? Ou a MAFIA, a FIA não permite essa troca nem com aval das equipes? Olha, Rainer, a AlphaTauri ano que vem vai ser um carro todo baseado diferente do que é hoje, vai ser um carro todo baseado na Red Bull. Como é hoje, por exemplo, a Haas e a Alfa Romeo são baseadas na Mercedes, elas compram tudo da Mercedes, tudo que o regulamento permite, da Mercedes não, da Ferrari, tudo que o regulamento permite ser igual a Alfa Romeo e a Haas tem da Ferrari. Vai ser assim com a AlphaTauri o ano que vem em relação à Red Bull. Agora, o Adrian Newey não pode desenhar. Tem que ter o próprio projetista, tem que assinar o projeto, ele tem que explicar. Se o carro for muito parecido, nos detalhes, inclusive, ele tem que explicar como é que ele chegou nisso, entendeu? Não é tão fácil assim. Não vai ser uma cópia. Tem uma coisa que as pessoas esquecem também, que é o seguinte, né? O Adrian Newey, que eu saiba, ele não é acionista da Red Bull, né? Ou não? Não, ele é funcionário, né? Ele não vai desenhar 2 carros de graça, concorda? Lógico, ele é. Isso, se ele recebe o salário dele da Red Bull, os caras falam assim, Bruno, são de 10 milhões de dólares. Então, aí os caras chegam para ele e falam, ô Newey, você não quer dar uma olhada aqui no projetinho aqui da AlphaTauri para ver se está ok? Dou 10 milhões no meu bolso. Senão não vou fazer, entendeu? É lógico, né, gente? É trabalho, ué. Vocês acham que o cara é relógio que trabalha de graça? Trabalho, entendeu? Ué. Trabalho. Não tem como. Mas vai ser um carro bem parecido, viu, Rainer? Vai ser bem parecido. Vamos lá. O Ítalo está só revoltado aqui, está perguntando quantos segundos o Max vai vencer para o segundo colocado em Spa. Aí está falando que era uma das pistas melhores e que hoje em dia é muito triste e que o Pérez não ajuda porque é medíocre. Calma aí, com a situação. Se eu sou um piloto e sei que tem um cara do meu lado que é mais rápido e temos um carro dominante, vou fazer o diabo para superar esse cara. E só ele e eu e ele, né, e nenhuma equipe por perto. Não sei se é ele que realmente não consegue ou se é a Red Bull que renegligencia. O Ítalo está revoltado. O Ítalo está bem bravo. Calma, Ítalo. Calma. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente falou terça-feira, é tudo raciocinando como tem sido as coisas, né? Mas não, o esporte sempre fala, não é, por mais que a gente tente conhecer, não é uma ciência exata. Então pode acontecer várias coisas. Por exemplo, numa pista molhada, qualquer piloto pode errar e bater a qualquer momento, entendeu? Pode quebrar, pode. Dito isso, pode surgir um safety car na hora errada. Entendeu? Pode Dito isso, vamos acalmar o Ítalo e pode ficar tranquilo que o Verstappen vai botar uma volta no segundo colocado. Pode escrever aí. Que vai. Numa corrida normal, sem nada, eles vão meter 1 minuto nos caras. Uma corrida normal sem nada é uma volta que o Verstappen põe. Se chover aí não tem corrida. Você pode escolher. Para qual lado que você vai correr.
Aqui, ó, o Adriano escreveu pra gente, Adalto, ó, Adriano Novo, ele da produção, ó. Tá falando aqui que já começou a projetar o carro de 2024. Ô, Bruno, bem, tem algum outro podcast? Ah. Adriano faz pergunta! Que isso. O Adriano não deve fazer pergunta para nada, né? Ele é tão fenomenal que ele não deve perguntar nem nada, nem para a mulher dele. O que vai ter de lanche hoje, meu? Nem isso ele pergunta, não pergunta nada, né? Mas aqui para nós ele pergunta. Vamos lá. Alisson Reis. Ouvimos falar que de 3 equipes... Como é que é? Ouvimos muito falar que 3 equipes estão em desacerto com o teto 2022. Já falamos. E muitos juram que a Mercedes deve ser uma candidata. Como eles poderiam gastar o orçamento de 2022, visto que passaram o ano tentando corrigir o carro e fizeram mal as atualizações? Ou esses acertos também geram valores altos a ponto de furar o teto? Olha, eu acho que não. Eu acho que a Mercedes não está nessas 3 equipes. Mas eu acho, não tenho certeza. Uhum. O que eu estou começando a... E não, espero que o pessoal não seja desonesto no que eu vou falar agora, depois comigo. Eu tenho uma certa desconfiança desse ano. Né? Não teve nenhuma dica do Dude, é uma coisa minha. Porque se eu imaginar e perguntar isso para ele, ele vai perguntar para mim se eu tô louco. Entendeu? E aí você vai falar, não, só por automobilismo. Mas exatamente. Então, esse ano, como eles estão mudando muito o carro e vem com bastante atualização agora, para essa corrida, inclusive. Né? E eu não sei como eles vão conseguir não quebrar o teto. Tá? Eu não sei como eles vão conseguir não quebrar o teto. Mas o ano passado eu não vejo a Mercedes quebrando o teto no ano passado, porque, como você falou bem aí, Alisson, o carro começou, aquele carro, né, sem side pod, eles foram só tentando corrigir os kicks, né, e realmente mal fizeram a atualização naquele carro, entendeu? Eles foram tentando corrigir os kicks só, não fizeram nada demais no carro. Então eu não vejo eles furando o teto no ano passado. Mas isso é uma opinião minha, não é um fato, não é uma informação. Pode ser que a gente tenha uma surpresa e eles tenham furado o teto, mas eu não vejo como. Esse ano eu já tenho mais... Eu já tenho, por exemplo, argumentos para desconfiar. Mas do ano passado eu não desconfio, não. O Sig Header, olhando para os domínios anteriores, vimos que quando eles duravam muito, a FIA sempre dava um jeito de atrapalhar a equipe dominante. Hoje, quais seriam as maneiras de frear a Red Bull? Sem mexer no regulamento. Formato de quali, pneus, pontuação no campeonato, alguma medida sobre pretexto de segurança. Já falamos bastante, né? Sobre isso. Sem mexer no regulamento não dá. Precisa mexer alguma coisa do regulamento técnico. Né? Esportivo também seria ridículo. Vamos dar menos ponto agora para o cara que ganhar a corrida. Não, isso tentaram com o Schumacher, não deu certo. Isso aí não... Aliás, isso foi uma das coisas mais ridículas que eles já fizeram na Fórmula 1. Você pegar o cara que ganha a corrida, que antes a diferença era de 4, pomba reduzir para 2, né? Que seria a mesma do segundo para o terceiro, né? Tipo, isso. Umas ideias que os caras têm que você fala assim, esses caras bebe, né, antes de ter essa ideia, né? Tem que ser alguma coisa no regulamento técnico, igual ao corte do assoalho de 2021. Entendeu? Que fica... Usa Pirelli de novo, entendeu? Usa alguma coisa de segurança, entendeu? Explica para a Red Bull que precisa fazer isso, entendeu? Porque senão a coisa vai desandar para todo mundo, não só para... Né? Inclusive para a Red Bull. Então... alguma coisa eles vão fazer, são bobos. Aqueles caras não são bilionários à toa. Não, estão lá. O Henrico Zampoli, Bruno Herbert, Adalto Villeneuve. Opa! Aliás, eu tô assistindo essa review da temporada de 80. Você sofreu com o Villeneuve nessa temporada, hein, Adalto? Que o carro ruim que a Ferrari fez. O pessoal reclama do carro da Ferrari. Hoje vocês têm que ver essa temporada aí de 80. Senhora. Que lixo. E tinha sido campeão um ano antes. Tinha sido campeão um ano antes. Nem classificar. Teve corrida que aquele cara que foi campeão lá, o George Scheckter, nem classificou. Corrida. Tão ruim que era o carro. É impressionante. Mas vamos lá.
Vocês assistiram a entrevista do Pietro Fittipaldi após os testes de pneus em Silverstone? Eu fiquei com a impressão que ele cravou todo mundo na Haas, tamanha era a alegria e a euforia dele, mas ele queria falar e não podia. Assistam, tô falando. Eu não assisti. Pergunta se a gente acha que ele tem chance de uma vaga na Haas em 2024. Peraí. O negócio do Fittipaldi, ele foi bem mesmo. Inclusive, o Gunther Steiner falou isso. Falou que foi espetacular. Eu li em algum lugar, agora também não lembro, que ele chegou a falar isso pro Gene Haas. Tipo, vamos colocar esse moleque no lugar do Magnussen. Do Magnussen, pô, entendeu? E o Gene Haas não quer mais, porque ele não quer mais moleque. Só quer piloto. Ficou traumatizado. Ficou traumatizado, entendeu? Com o Russo e depois com o Schumacher, e ele não quer mais moleque. Errado não tá, né? Depois do que ele tomou de prejuízo com o Schumacher lá, né? Exatamente. O cara conseguiu partir um carro no meio em Mônaco. Só isso que ele conseguiu. Mas eu li que foi muito bem mesmo. Com o Gunther Steiner batendo palma dentro do box. Parece que foi um negócio assim. Se alguma emissora de TV aberta já passou categoria de base, eu não lembro de TV aberta ter passado a categoria de base. Não, mas você já pulou para a pergunta de cima. Mas beleza, vamos lá. O Mário Sérgio está perguntando isso. Se alguma emissora de TV aberta já passou a categoria de base antes, GP2, GP3, Fórmula 3000, etc. E está perguntando se indo para a Fórmula 2 em alguma grande equipe com apoio da A14 do Alonso, seria uma boa para o Bortoleto entrar em alguma academia. Ou ficar amarrado em alguma equipe pode ser ruim, tendo em vista que podem surgir novas equipes em 25 e 26. Eu acho que o Bortoleto, ele primeiro, né, ele está mostrando que tem o que precisa. Bruno, você viu a ultrapassagem que ele fez lá na Hungria na última volta? Vi. O que é aquilo, meu? Ali nem é ponto de ultrapassagem. Entendeu? Então o moleque é do ramo. Esse moleque é do ramo. Sem forçar a barra, ele é do ramo. Então ele tem o que precisa. Então isso já facilita muito as coisas para ele. Facilita muito. Porque o moleque é do ramo. Se ele tiver sangue nos olhos, como ele pareceu ter nessa ultrapassagem, eu pulei, entendeu? Eu vibrei, pulei, sou obrigado a confessar. Esse moleque vai chegar na Fórmula 1. Como ele vai chegar lá, aí tem que ver se tem alguma academia que seja realmente, que ele sinta que ali ele vai ter uma chance boa, ou a grana da família, junto com o patrocinador. De alguma maneira, ele tem que andar bem na Fórmula 2 o ano que vem, entendeu? Porque daí ele vai ter uma coisa meio que garantida na Fórmula 1. Nem que seja uma equipe ruim, não importa. Porque se você entrar numa equipe ruim, você tem só que bater seu companheiro de equipe. Sim. Por que está todo mundo batendo palma pro Ricardo? Porque ele bateu o Tsunoda. Entendeu? Ele andou na frente do Tsunoda. Por isso que está todo mundo feliz com o Ricardo. Então, o carro é ruim, ninguém espera que o Ricardo vá fazer um 5º lugar, um 4º lugar, um pódio. Se o Ricardo fizer um pódio, pode dar o troféu de campeão para ele. Na hora. Na hora, entendeu? Então, quando você está com um carro ruim, é só o companheiro de equipe. Só. Mesmo com um carro bom, você já tem que ganhar dele. Imagina um carro ruim. Entendeu? Então, mesmo que seja num carro, ele entrar na Haas, por exemplo. Digamos que ele fosse entrar o ano que vem. Não vai acontecer, porque ele tem que ir para a Fórmula 2 ainda. Digamos que ele fosse entrar na Haas o ano que vem no lugar do Magnussen, com o Hulk do lado. Ele dá um pau no Hulk, pronto, ele não fica na Haas mais 2 anos. Porque uma equipe grande já vai puxar, já vai contratar. Entendeu? É isso que acontece. Então ele parece, por enquanto, espero não estar sendo muito otimista. Emocionado. Muito emocionado. Ele parece que tem o que precisa. De fato, sem forçar a barra, entendeu? Vamos ver se ele continua assim. Vamos torcer muito. Vou torcer muito. Até nome de piloto ele tem. Boa, vamos lá. Cleverson, se pararmos e analisarmos, a Red Bull tem o melhor carro desde a metade de 2009 até hoje. 2009? Se a partir de 2014 o motor Renault tivesse sido 100% igual ao Mercedes,
Ah, tá. Pessoal em 2014. Boa pergunta, hein? Pessoal em 2014, a Williams andava nas primeiras posições, apenas por causa do motor Mercedes. Se a Red Bull tivesse um motor melhor igual. Aí está dizendo o seguinte: desde 2009 a Red Bull tem o melhor carro. O problema são os periféricos, motor, câmbio, parará. É isso que ele está dizendo aqui. Não sei, acho muito, não sei. Teria que fazer um estudo. Não dá para concluir isso aqui, é muito boa. Um estudo. Oi, fala, Adalto. A pergunta é muito boa, não dá para cravar isso que ele falou. Mas a pergunta é muito boa, porque eu fui em todos os GPs Brasil. E eu vi a Red Bull andar. Ele nunca teve carro ruim. Nunca teve carro ruim. Sempre foi, por exemplo, ali no S do Senna, se não era o melhor carro, era o segundo melhor. Sempre. Sempre. Todos esses anos. Inclusive 2014. Né, que o carro, na pré-temporada, não conseguia sair do box sem quebrar o motor. Né? Aqui no GP do Brasil, nas curvas, no S do Senna, se não era melhor, estava ali com a Mercedes. Só que perdia na reta, perdia mesmo. A Renault teve que tirar muita potência do carro para o carro não quebrar, o motor não quebrar. Então, sim, não sei se é o melhor, mas nunca teve carro ruim, nunca teve carro médio, sempre teve carro bom. E a partir de 2017, quando o Adriano viu qual era o carro que o Vespa gostava e viu que o Vespa entregava, ele era moleque, tinha só 2 anos na Fórmula 1, temporada 2015, que não foi nem na Red Bull, foi na... Era AlphaTauri, era Toro Rosso. O Toro Rosso, né? E depois, 2016, quando ele foi no meio do ano, né, para a Red Bull, e já ganhou a primeira corrida, tudo bem, as Mercedes bateram, mas ele estava lá. Ele estava lá para ganhar a corrida. Ele estava em terceiro, né? Aí o Daniel falou, não, eu tenho que fazer um carro para esse moleque, porque ele entrega, entendeu? Então aí começou o problema dos outros pilotos, porque o carro é feito para ele. Então começou o problema dos outros pilotos. E ele entrega, então tem que fazer o carro para ele. Eu não estou aqui dizendo que não tem que fazer. Ao contrário, se ele entrega, você tem que fazer o carro para ele. O outro piloto que se vire. Que é o que está acontecendo com o Pérez. Pérez, você se vira, campeão. Mas isso é a história, né? Então, todas as equipes acabam fazendo isso em algum momento. Acabam fazendo isso, entendeu? Olha a briga que está na Ferrari. Porque o Leclerc quer um carro traseiro e o Sainz quer um carro neutro. E o Leclerc é aquele cara que não Ford nem sai de cinca. Então fica difícil você fazer um carro para isso, porque os caras podiam virar e falar assim, não, tudo bem, vamos fazer o carro para o Leclerc, então, que ele é o nosso campeãozão aqui. Aí vai igual em 2022, né, que ele quando teve a chance de disputar com o Verstappen, lá bateu, rodou. Isso. Na hora que vamos ver, no roda-roda, deixou passar tranquilo. Entendeu? Esse que é o problema, O Jean Kepler faz 2 perguntas muito singelas e objetivas, Adalto. Ele pergunta o seguinte: o que vocês fariam se fosse presidente da FIA e da CBA? Como presidente da CBA, mudaria absolutamente tudo. Não, CBA, tudo que tem lá. Se você começasse trabalhando, já era assim, o melhor presidente da história da CBA. Eu pegava tudo que tem lá, jogava no lixo e começava do zero. Começava de novo. Começava de novo, né? Pelo kart. Isso. Pelo kart. Né? Que é a escola base de tudo. Pelo kart. Depois, não tem nem mais categoria de monoposto aqui, nem na América do Sul. Tem a Fórmula 4 lá, mas a Fórmula 4 brasileira, ela já está começando a ir para aquele mesmo destino que foi todas essas outras fórmulas que começaram aqui no Brasil. Fórmula Renault, depois teve aquela Fórmula Futuro lá do Felipe Massa. E detalhe, né? Todas são iniciativas individuais, né? Que esses abnegados, tipo o Felipe Massa, que vai lá e tal. Porque a CBA mesmo, ó. Sabe qual é a primeira coisa que tem que fazer com o monoposto aqui no Brasil? Pai ou tio ou mãe não pode ir na corrida, no box. Se quiser, vai na arquibancada. Nem treino, nada. Não pode ir, porque a culpa é sempre do carro. Não, impressionante. O filho deles, todos são Ayrton Sennas, e o carro é uma Minardi.
Isso também, né? Mas agora vamos falar sério aqui. Ali é o seguinte, é kart, muito kart igual a gente tinha no ano passado, com várias categorias para o menino ir passando, desde que ele é pequenininho até chegar à idade de pular para o monoposto. Aí quando pular para o monoposto é equalizado com os monopostos europeus, né? Isso. Agora, para que precisa para isso? Precisa de dinheiro, então precisa de apoio de empresa, então você tem que montar um departamento comercial para ir vender esse negócio para as empresas, enfim. Comercial, fazer uma transformação geral, né? Isso, tem que até arrumar uma TV para passar. Arrumar uma TV. Arrumar uma TV. Isso. E arrumaria, entendeu? A própria Band passaria, eu acho. Não pode cobrar. Começa sem cobrar. Isso. Entendeu? Passa aí a corrida. A gente faz um calendário, inclusive. Fala as datas aí que vocês acham melhor. A gente faz um calendário para vocês conseguirem passar. A gente corre na hora que vocês conseguirem passar. Entendeu? Para passar tudo, né? De manhã, não é para fazer igual na Stock, né? Para fazer igual na Stock, que inventa pit stop para passar na televisão. Não, isso não. Vamos fazer esportivamente, vamos fazer um negócio direito. Agora, para poder ter divulgação, entendeu? Faz isso. Fala com uma emissora de televisão, fala com outra, manda e-mail para os sites para fazer parceria, entendeu? Não para ficar mandando esses releases ridículos que a gente recebe, que não dá para publicar, impublicáveis. Impublicáveis, entendeu? Então tem que fazer a coisa direito, entendeu? E da FIA é fácil. As duas equipes lá, se elas tiverem condição, parece que foram 5 equipes que pediram para entrar na Fórmula 1. E parece que duas o presidente da FIA está disposto a dar o ok, que é a Andretti e a Hightech. Entendeu? Eu brigava chamava a Liberty e as equipes para falar, vocês colocaram exigências aqui. Esses 2 aqui cumpriram todas as exigências. Então, não tem como não liberar esses 2 para entrar. Entendeu? Não tem como. Porque eles cumpriram todas as exigências. Então, eles vão entrar. Tem que comprar essa briga. Eu compraria essa briga. Pública, inclusive. Pública. Comprava essa briga pública. Ia para a imprensa, entendeu? E dava nome aos bois. Eu faria isso. Agora, o cara quer... Se o cara quiser ficar lá 30 anos, como ficaram os outros, ele não vai comprar briga nenhuma. Porque senão, né, ele sai, né? Senão ele sai. Então ele tem que comprar essas brigas. Tem que comprar a briga que a gente falou aqui. Tem que dar um jeito de andar na chuva. Faz painel, faz apito, faz o diabo a 4. Pirelli não sabe fazer pneu? Quem sabe? Qualquer uma aí. Eu quero fazer. Abre uma licitação de novo de pneu. Não é só comercial, é técnico. Quero ver quem é que faz pneu bom de chuva. Porque de seco tem um monte que faz. Quero ver fazer de chuva. Entendeu? Então tem coisas que... Regulamento esportivo, limite de pista, ou levanta as zebras. Eu tenho colocado voltas do Mansell, do Senna, do Montoya, esses caras que corriam no século passado, e várias pistas, o pessoal, os caras não sobem em cima da zebra. Lógico que não, a zebra é dessa altura. Se o cara bate, é um murinho, a zebra é um murinho. Se o cara subir na zebra, bate o carro, capota, destrói o carro. Ou faz essas zebras, ou tira essa porcaria de limite de pista. Por onde tiver aderência, vale. Tem que fazer uma coisa ou outra. Não pode fazer uma vez uma coisa, ou outra vez outra coisa, depois inventa uma terceira. Então, tem essas coisas que precisam mudar. É isso. Boa pergunta do Jean. Muito bem. Karina Orinucci pergunta... Me diz uma coisa, como é que a Red Bull... também está nervosa. Igual o nosso ouvinte passado estava nervoso, ela está nervosa. Me diz como é que pode a Red Bull ter reclamado, protestado ano passado, ano após ano, com falsas acusações sobre a Mercedes, ele ter conseguido 2 a 3 vezes alterações no regulamento para frear o domínio, e agora achar injusto que faça o mesmo com ela.
Os Verstappetes realmente acham que o corte no assoalho foi por causa da Pirelli? Tá revoltado. Eles não acham, eles sabem. Ó, quem acha, desculpa, é Verstappado mesmo. Mas eles sabem, a Red Bull sabe, ela sabe. Só que eles vão fazer show porque eles estão na frente, mas eles sabem que precisa. E tem pouco Verstappado. A maioria da torcida do Verstappen conhece Fórmula 1, entendeu? Às vezes se fazem de desentendidos, mas não são, não. Vamos lá. Um comentarista pergunta: com o teto de gastos implementado, não seria oportuno acabar com o banimento dos testes privados, já que custos de testes simplesmente entrariam no teto? Sinto que as equipes talvez entendessem melhor seus carros e pudessem colocá-los para correr, ao invés de depender de túnel de vento, CFD, simuladores, ferramentas importantes, mas que possuem limitações. É interessante. Aí uma pergunta boa, hein? Aí uma pergunta boa do comentarista. Eu acho que poderia. Não tem o teto de gastos? Tem o teto de gastos. Se quiser. Eu quero gastar andando. Vou fechar aqui o autódromo, sei lá o que, e vou andar. Beleza, problema seu. Tá dentro do teto, né? Eu acho que poderia. Eu acho que sim. Sabe quem ia se beneficiar mais de todo mundo? A Ferrari. Porque tem pista, né? Porque tem pista e a Ferrari, quando podia testar, ganhava tudo. Parou de testar, nunca mais ganhou nada. Tudo também não, né? Pode falar. Vamos lá. O André Aires, sobre as atualizações, side pods laterais, asa traseira, Ferrari, da Mercedes. Para Spa, vocês têm informações sobre o caminho técnico que a Mercedes está tomando e resolveram implementar em um fim de semana não ideal com sprint? Olha, pessoal, entrem na página aqui da pergunta, porque tem várias fotos aqui que o André colocou, bem legais, com as atualizações aqui da Mercedes, né? André, é o seguinte, tudo que está sendo feito nesse carro é pensado para o carro do ano seguinte, não para esse carro, é pensado no carro. Eles já estão testando o carro do ano seguinte nesse carro. Se o carro for melhorando, for ficando mais rápido e mais consistente, é esse o caminho que eles vão. O carro do ano que vem vai ser uma evolução desse. Se eles verem que não adianta, eles vão para outro caminho lá. Entendeu? É isso. Por isso que eles estão fazendo isso. Muito bem. Se é ideal, não é ideal. Só que essa última coisa, depois é um mês para outra corrida. Entendeu? E é numa pista muito parecida, por exemplo, com a Hungria. Lá na Holanda é uma pista também travada, tudo é meio parecida com a Hungria. Entendeu? Apesar de ser mais rápida que a Hungria. Tem curva inclinada, tudo. Então, não é o ideal. Mas o ideal para eles não é mais esse ano. O ideal para eles é o ano que vem. Então, eles vão testar essas atualizações no TL1, na classificação, depois na classificação curta, na corrida curta e na corrida e no GP propriamente dito. Tudo isso se houver, né? Se não chover pra cacete, entendeu? Então, essa é a ideia deles, é essa. Tudo que tiver nesse carro desse ano é para ver se eles têm o caminho, se eles estão no caminho certo para o carro do ano que vem. Tiago de Oliveira, Adalto, uma reflexão para pensarmos sobre as disputas fracas do Hamilton. Aconteceu com Schumacher, Vettel, Prost com Hamilton. Por que ir para o tudo ou nada se já estão cravados no Olimpo da Fórmula 1? Quem precisa provar seu valor são os novatos, quem não tem títulos ou vitórias. Basta um tudo ou nada dar errado, uma batida fatal acontece. Vimos isso há poucos dias em Spa. Aí também não, né, o Thiago de Oliveira. A batida em Spa foi não tem muito a ver com isso aqui, né? Olha, Thiago, um pouquinho antes da gente começar a gravar, nós colocamos um artigo aí no Auto Racing onde o Hamilton foi mais ou menos perguntado sobre isso. Hoje, lá na Bélgica. E ele falou que o carro do ano passado, até Mônaco desse ano, ele se sentia muito desconfortável no carro. Nenhuma confiança no carro. Então, quando você se sente assim, você não vai para a disputa como ele costumava ir. Eu gostei da resposta dele. Se você não confia no carro para andar sozinho na pista, para fazer tempo, imagina para disputar. Né? Porque a disputa é o fino do negócio. Você tem que ter muita confiança mesmo. Ele não tinha, entendeu? Ele falou que agora está começando a adquirir, a partir de Mônaco, o carro está indo, ele acha,
que o carro está indo na direção certa, tudo. E ele está melhorando isso. Inclusive, ele não disputou lá, né, na Hungria, porque eu falei isso, eu falei errado, né, no meu vídeo de domingo, muita gente assistiu, o vídeo tem bastante visualização, tudo, mas eu não tinha visto ainda várias vezes, não dava para ele. O que ele podia fazer ali era jogar os dois para o muro. Na parede. E não vale a pena. É bobagem. É bobagem fazer isso. Ainda mais que ser culpa total dele. Uhum. Porque se o outro carro já tá com uma roda, já tá com o bico na sua roda traseira, se você fizer isso, a culpa é sua. Entendeu? A culpa é sua. Então, iam os dois para o muro e os carros que vinham atrás. Ele estava em primeiro e segundo. Tinha 18 carros atrás dele, podia dar um super acidente ali. Né? Então, não, realmente não foi. Vamos ver daqui para frente, se ele ganhar confiança, continuar ganhando confiança no carro, vamos ver como é que vai ser as disputas dele. Né? Vamos dar essa. Eu vou dar esse voto de confiança. Pela resposta que ele deu hoje. Lê o artigo lá no Place. Legal, vamos lá, ó. O Zé Sen está aqui falando, só, Adalto, pedindo desculpa, porque desde Silverstone ele não usou as palavras certas com você, estava indignado com a Ferrari, mas você não tem culpa. O Zé nos comentários, o Zé é um dos melhores confrades que a gente tem nos comentários. Cara, gente boa, nunca ofende ninguém, nunca... Meu, que isso, Zé? Ó, vamos lá, o Fran 16K, ele faz uma longa introdução aqui, vou pular para a pergunta. Dada a incompetência da burrice dos projetistas atuais e possivelmente o Newey continuando, na opinião de vocês, deve-se manter o efeito solo nos carros para o próximo regulamento? Ele tá falando da 2026. questão com o negócio do efeito solo, o Newey se destacou e tal, e os outros ficaram para trás. Se não seria o caso de acabar com o efeito solo, então. Mas aí vai aparecer outro problema, né? Vai aparecer outro problema. Olha, nós temos um problema aí não sei se é um problema, mas nós temos uma questão aí de UP, né? Que vai ser 50% combustão, 50% elétrico. Eu acho que isso aí é o que vai ser mais determinante em 2026. Não é só isso, a combustão com combustível 100% renovável, quer dizer, sem emissão. Então, é muita mudança. É uma mudança brutal no negócio. Né? Eu acho que é isso que vai fazer a diferença. E aí a Red Bull pode cair muito no cavalo. Porque vai ser a primeira vez que ela vai colocar um motor feito por ela na pista. Um motor que não existe hoje, em lugar nenhum, né? Com combustível renovável, um motor de competição. Olha, vai ser bem difícil o negócio. Vai ser bem difícil. Eles não são montadoras. Então, eles têm... Tudo bem, eles contrataram um monte de gente da área de motores da Mercedes, da Ferrari. Contrataram, não foi só da Mercedes, contrataram de várias. Mais da Mercedes. Mas isso é uma coisa, você ter experiência nisso, ter equipamento, ter expertise nisso, é outra. Entendeu? Então... Vamos ver. Acho que o problema de 2026 é outro, não vai ser mais a questão do efeito solo. O Anderson Vogel, é algo bem difícil de entender que ninguém consegue explicar direito. Será mesmo que a Red Bull é tão dominante assim? Já falamos sobre isso. Ou o Max que faz diferença? Falamos bastante, viu, Anderson Vogel? Mas muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado, Anderson. Alex Fernando, sempre acompanho, mas é a primeira vez que pergunto. Beleza. Adalto, nos diga sobre a brecha que a Red Bull achou no regulamento que permitiu que ela mexesse em toda a lateral do carro, alegando ser por necessidade de resfriamento do motor. Então, é a brecha no regulamento. É isso. Você já respondeu, Alex. É a brecha que todas elas vão atrás. Quando a Mercedes colocou aquele DAS, por que a FIA não pôde proibir? Porque era uma brecha no regulamento. Aí a FIA proibiu pro ano que vem porque ela fechou essa brecha. Só que ela só fechou pro ano seguinte, ela não pode fechar no mesmo ano. Por quê? Aquele carro foi feito no ano anterior. Né? Então, ela fechou a brecha para o ano que vem, a Mercedes não poder
fazer. Então é isso. Achou a brecha, tá tudo certo. Eles têm cara lá, lendo o regulamento, os caras conseguem ler de trás para frente. Para achar isso. Ó, Tiago Fontes está falando aqui da audiência da Band, que ele acha que a qualidade da transmissão também não ajuda, que ele está falando que gosta do Sérgio e do Felipe, mas não gosta do Max e do Reginaldo. Os comentários são rasos. Quero deixar que respeito todos, mas na minha opinião, mudar esses dois não ajudaria na audiência? Ô, Thiago, olha, eu não costumo falar mal de ninguém, então eu não vou falar mal de ninguém. Cada um tem sua opinião, se gosta de um comentarista ou de outro. Não. E eu acho que o melhor que a gente já teve na televisão, né, é um que já veio aqui comigo e com o Bruno, chamado Luciano Burti. Para mim, ele era o melhor comentarista que a gente já teve na TV brasileira de Fórmula 1. Né? E foi o único que não chamaram. Entendeu? Então, é uma pena. Eles chamaram todos os outros, não chamaram o Luciano. Eu acho que o Luciano ajudaria muito nos comentários. Né? Pessoalmente, eu gosto do Sérgio Maurício, gosto da narração dele, entendeu? Ele não tem culpa se a corrida tá ruim. Ele tem a obrigação de colocar emoção na corrida. Ele não pode narrar a corrida como se a corrida estivesse ruim. Entendeu? Ele tem que tentar dar alguma emoção na corrida. Lógico, sem exagero. Para você pode ser que ele exagere às vezes ou não sei. Mas é obrigação, não é fácil fazer um negócio ao vivo. O negócio que está acontecendo ali na hora. Né? E eu acho que ele faz bem. Então, é isso. Agora, os comentaristas, eu não vou falar mal de ninguém, mas eu acho que falta o Luciano Burti lá. Ó, o Rato do Indoor, considerando que o Bortoleto ganha a Fórmula 2 e Fórmula 3 em seu primeiro ano, seria uma garantia que uma equipe contrataria igual com o Piastri? Garantia, né, não tem nenhuma, né? Não, garantia não tem. Mas seria um bom caminho. É uma coisa assim que ele entra com os dois pés, já, entendeu? Um pé lá dentro, outro pé querendo chutar a porta. Mas garantia não tem. Ó, Rose pergunta sobre o teto orçamentário, as 3 equipes que ultrapassaram, parará, não sabemos sobre isso ainda, então não tenho o que falar. E eu não vou dar chute aqui porque seria leviano. Rodrigo Peçanha, Hamilton não poderia ter... essa que era a pergunta. Não poderia ter retardado a freada e tentado o X no Vespa? É a pergunta que a gente já respondeu. É a pergunta. É que ele perguntou, ele retardou a freada. Talvez o que ele poderia ter feito era antecipar a freada, só que aí ia vir o batalhão de Napoleão Bonaparte atrás dele, né? O Bruno, faz um favor agora, vai ser a última pergunta, lê ela inteira, tá? Tá. Lê inteira a pergunta, Bruno. Mia Califa perguntando, vocês são excelentes, ela falou. No último podcast, o Bruno dos Olhos Lindos não falou porque a temporada de 2010 tem ressalvas. Meu Deus. Bruno dos Olhos Lindos! Meu Deus do céu. Eu nem lembro o que eu falei da temporada. O que eu falei da temporada de 2010, meu Deus do céu? Eu não consigo me lembrar. Não acabou a pergunta ainda, faltou a última frase. Beijos, tá mandando beijos. Beijos pro Adalto. Querido! Beijos pro Adalto, tá mandando. Claro, o Adalto que é o fofo. Eu não lembro o que eu falei da temporada de 2010, viu? Grande, Bruno. Realmente. Grande. Fiquei com ciúme agora. Fiquei com ciúme. Então, eu não lembro o que eu falei da temporada de 2010, não. Tem ressalvas. O que eu falei da temporada de 2010? Do Vettel. Estava comentando do Vettel e tal. É que eu acho que o Vettel, a temporada de 2010, isso é a minha opinião, que eu acho assim, mas não pode ser que eu não esteja certo. Eu acho que o título de 2010 para o Vettel meio que caiu no colo. Porque ele fez um ano bem ruim, teve aquela batida com o Weber lá na Turquia, que foi uma barbeiragem. Teve uma outra pior ainda, que foi com o Button em Spa. Você lembra dessa, Dalton? Lembro. Ele foi passar o Button em Spa, deu uma escorregada, uma barbeiragem daquela clássica, né? E no Canadá, não foi 2010 também? Canadá eu não lembro. Que o Button estava em segundo, o Button até ganhou a corrida mais longa. Não, essa foi 2011. Foi 2011. Essa foi 2011, Então, aí ele chegou, aí ele engrenou ali no final da temporada, que coincide com um período que o Mark Webber parece que caiu de bicicleta, teve uma confusão lá qualquer. Aí ele ganhou o Grande Prêmio do Brasil e ganhou o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Então eu acho assim, ele não mereceu o título, mas em relação a 2012, por exemplo, nem se compara, que 2012, ali sim ele teve que brigar com o Alonso e tal, foi difícil, né?
Por isso foi que difícil mesmo. Eu concordo com o Bruno, eu concordo com você nisso também. É isso aí. Muito bem, finalizando então esse Loucos por Automobilismo, voltaremos na terça-feira com a notícia se teve a corrida ou não e com quantos segundos o Verstappen ganhou a corrida em relação ao segundo colocado. Faça suas apostas, não é isso? Só. E amanhã, se tiver treino, tudo, a gente se vê no meu vídeo. Esse final de semana a gente tem que colocar condicionante para tudo, né? Se der, se tiver, se largar, se correr, se chegar. É isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos e até o próximo Loucos. Valeu!